São Mateus é o que transmite as palavras bonitas que, no que ele fala aqui, aconteceu comigo depois de eu gravar no Rio de Janeiro aquele LP, uma viagem que eu estava fazendo, eu ia até Porto Alegre e nós estava em Biguaçu e eu senti que a viagem não estava boa. E o Laerte, que estava junto comigo, eu disse, mas como é que tu sabe? Eu digo, não sei, eu estou sentindo que a viagem não está boa. Mas como é que tu vai saber, rapaz? Eu digo, não, vou fazer uma experiência. Eu vou jogar essa caixa de fósforo para cima, se ela cair com o rótulo para baixo é porque não está boa a viagem. Ah, mas isso é da tua cabeça. Eu digo, não. Eu tenho certeza que eles estão me alertando que a viagem não está boa. Então eu peguei e joguei a caixa de fósforo para cima e ela caiu com o rótulo que marca Pinheiro, aquela tempo, a caixa de fósforo, para baixo. Eu disse, ó, não disse para ti. A viagem está ruim. Ah, mas não pensa nisso, tu estás pensando coisas que não é. Eu digo, não, eu tenho fé, eu acredito, rapaz. Eu falei em nome de Deus, se tivesse ruim a viagem, me avisasse. Não, mas não é por aí, nós temos que, digo, não vou, o carro é meu, não vou. Voltei. Quando eu cheguei em Joinville, sem problema nenhum. E lá, o mecânico foi examinar se o carro tinha alguma coisa, ele disse, tu conseguiu andar com esse carro? Eu digo, por quê? Não, eu vim lá de Biguaçu sem problema. Mas ele não podia andar. Como é que eu ia trocar marcha se dentro? Que é o tipo chinês, japonês lá, que eles são dentro assim para trocar a marcha. Um dentro daquele tinha quebrado. De maneira nenhuma podia andar com esse carro. Então, São Mateus aqui lhe fala uma coisa importante. Somos nós que já estamos esperando por vocês. 31 de janeiro de 2016. Foste chamado para este serviço que nenhum outro poderia fazer. Nós que servimos a Jesus enquanto estávamos na terra, podíamos ver com ele como ele é, um homem humilde e sempre bem-humorado, perto de nós. Nos momentos em que ele começava a falar, eu, Mateus, senti uma força tão misteriosa que mexia com o corpo da gente. Era como se fosse um grande mistério que vinha de tão longe, mas no mesmo instante parecia que estava dentro de nós. É que ele diz, né? Nosso coração é morada de Deus. Vê, meu irmão Papa Pedro II, nesse momento tu só guia a caneta. No entanto, o teu coração recebe toda a energia que parte dele vindo até a mim e eu, como seu apóstolo, passo para ti? Sim, porque todos nós estamos ligados nele. Todos nós. Se não tiver ligado nele, o coração para. Então você vê coisa importante. É mais ou menos como a energia solar. Todos recebem a luz para poder ver as coisas, mas nem todo pode fazer o que vens fazendo. Sempre teve alguém escolhido por ele, que viesse fazer este serviço. Então ninguém pode dizer que não és como vem sendo, um guia para guiar o seu povo escolhido por ele mesmo. Irmão Papa Pedro II, diante de nós que somos seus filhos, podemos ver que realmente a tua fé é inabalável. Vê como tens. Seria preciso no mundo muitos papas, Pedro II, mas não é como estamos vendo. Com esta fé que tens, é preciso que viesse acreditar em nós, como vens vindo. Sem ver, todos nós já tivemos esta fé.
Mas nem Tomé, quando junto estava, acreditou na sua ressurreição. Quando junto estava, acreditou na sua ressurreição. Tudo isso eu vim anotando no lado dele. Por isso, irmão, ele te pediu que te aprofundasse mais no Evangelho, que foi verdade, em São Mateus. Isso foi quando eu fui chamado. Escrevi sua vida e o amor que tem por nós. Agora, irmão, somos nós que já estamos esperando por vocês, para estarmos juntos por toda a eternidade. Depois de tudo se realizar, conforme escrito está, então vamos estar juntos. Os que neles vêm acreditando mesmo sem ver. São Mateus, apóstolo de Jesus Cristo, e Papa Pedro II. Você vê o que é a fé, hein? A fé é uma coisa que a gente não sabe distinguir, mas a gente sabe que a fé é um sinal de Deus. É uma coisa que não tem explicação. Como é que eu fui acreditar? Uma simples caixa de fósforo. Eu joguei para cima, ela podia cair do jeito que ela quiser, e caiu para baixo. A palavra fósforo pinheiro. E eu disse, está aí, ó, a resposta. O Laerte, não, isso aí não é da tua cabeça. Eu digo, não, senhor. Eu confiei em Deus. Eu vou confiar em quem é a minha viagem? Não deu outra, né? O mecânico achou que era impossível passar a marcha na caminhonete que eu tinha. Então são essas coisas, como diz ele, Tomé vendo que Jesus fazia, mas na ressurreição não acreditou. Aí para você ver como a fé dele não era uma fé viva. E viu com seus olhos. E a gente que não vê nada. Apenas quando eu fui chamado, vi uma luz descendo do céu. Aquilo foi a única coisa que eu vi. Mas o interessante é que, como eu recebo a mensagem, dele eu recebia diretamente falando comigo, não de boca, coração com coração. Tudo que ele falava no meu coração, sim, sem mexer com os lábios. É impressionante esse mistério de Deus, é impressionante mesmo. Então, Deus está vendo, está assistindo o que está acontecendo na face da terra. Quem é que deixou de adorar a Deus quando estava com Moisés? Uma boa parte acreditou no bezerro de ouro, e bem pouco. E aqueles que não acreditaram, a terra engoliu. E é o que vai acontecer. Eles acreditam num rei Momo, que é o rei da perdição do carnaval. Mas vai dizer para eles, por favor, não adianta falar isso. Não entra na cabeça deles. Então, todas as coisas que fogem do regime, o que está pelo escrito na Sagrada Escritura, são gente que não estão aceitando o que Deus passou para nós, os 10 mandamentos. Se conferir os 10 mandamentos, a Igreja Católica Apostólica está pulando fora. Está pulando fora. Sim, natural, porque na presença de nós, que estamos a caminho, é Ele na nossa frente. Mas para a Igreja Católica, a maioria, a presença de Deus, não precisa estar inocente. Tira fora. Tira fora. Aí, já é uma falha terrível isso aí. E depois proibir de dobrar o joelho. Aí já é o próprio diabo aqui. São Pedro, né, sendo escolhido ele, que Deus não te permite, que ele disse a ele, que o Filho do Homem ia ser crucificado, judiado. Deus não te permite, sai de mim, Satanás, que não tem esse poder. Deus viu, Jesus viu, que não era Pedro a alma dele, e foi sim o Espírito que hoje está entrando no coração da humanidade. Então, a confusão começou.
Não se sabe mais quem é quem que diz na mensagem. Você não sabe mais quem é padre, que não tem batina. Não sabe. Eles andam na praia com os outros e diz que não é pecado. Um padre de 90 anos falou para o Eugênio, para que se ajoelhar? Com 90 anos, ele foi um sacerdote que, de certo, na presença dele, tinha que dobrar o joelho no tempo que ele era jovem, como sacerdote. Que era, o regime era assim, né? Tinha que ter o maior respeito para com Jesus. Agora, dizer na cabeça que não precisa se ajoelhar. Então ele chega lá no batalhão e diga, vocês não fazem continência para mim, sargento, nem capitão, nem um comandante, não fazem continência para ver se ele já não é preso na hora. Vai lá mandar lá dentro. Mas cá fora ele manda. Vocês sabem que o nosso trabalho, o meu, que vocês vêm ajudando, é ignorado por eles. Vocês estão aí lá atrás daquele homem, mas muita gente já deu um testemunho bonito que eu vi. Mas aquele lá não tira dinheiro nosso. Mas aquele lá faz a vontade de Deus. Mas aquele lá que vocês condenam ele, todo mundo dobra o joelho para Jesus. Aquele lá que vocês dizem que eu estou enganando o povo, aquele faz tudo como Deus quer. E é isso que cada um de vocês deve ser. Mais um apóstolo para chegar ao ponto que nós estamos chegando, porque a vinda de Jesus está logo, logo, logo mesmo. Porque é insuportável. Escândalo, fome, miséria, revista pornográfica, televisão, mostrando tudo que não presta. Só mostra desgraça, não mostra alguma coisa linda. Por que eu não entro lá na televisão? Porque eles sabem que eu falo a verdade. Eu falo a verdade. Quando a TV de São Paulo, no ano 2000, telefonou para a minha casa e disse, nós soubemos aqui que o senhor está guiando o povo católico, fazendo alguma coisa pela igreja. Eu digo, estou sim, a chamada de Deus eu estou. E você poderia vir, nós pagamos a sua viagem, avião, hotel, para vir aqui, vai ter vários que vai falar sobre a profecia do ano 2000, que dizia que é o fim do mundo, né? Eu disse, na troca eu vou. Mas aí eu perguntei para ele, e você, que está falando comigo, você é casado? Sou casado. E você é católico bom mesmo? Não, eu só pratico um pouco. Mas você faz como está na Bíblia? Não, mas eu vou falar tudo. Tudo que está na Bíblia eu vou falar. Ai do homem que traía a mulher que traiu o homem. Ai daquele que não dobrar o joelho. Então o senhor deixa para outra vez, deixa para outra vez. Ah, é? Foi mesmo assim ele disse, então deixa para outra vez, tá? Digo, tá bom, tá bom. Eu já disse tudo que tinha, né? Porque eles não suportam falar a verdade. Que a verdade dói. Então, é isso aí que nós devemos fazer. Não ter vergonha de falar a verdade. Fale mesmo. Ontem que chegou a turma do Paraná aí, só que as minhas filhas aí deram roupa para ele entrar lá na outra igreja lá. Mas eu não vi, não. Eles entraram bem vestidos. Depois, quando saíram, entregaram a roupa. Mulher e homem, tudo de bermuda. Eu cheguei e disse, vocês pensam que vão chegar na presença de Jesus assim, é? Pode tirar o cavalinho da chuva, nego. Assim vocês não vão, não. Você, mas então é o primeiro, é o senhor que está falando sobre isso, porque nós não sabíamos. Pois é isso que Deus diz assim, que tanto eu confiei, eu vou exigir. Porque hoje pode entrar como quiser dentro da igreja, menos aqui, eu disse para ele. Menos aqui. Eu li um livro do senhor, gostei muito. Eu digo, então tá bom. Mas faça como está na Bíblia. Esteja preparado. Que se o senhor não sabe, o senhor lê a Bíblia. Está lá escrito. Não corra buscar tua roupa, que não dá mais tempo. Quando o senhor sentir a presença do Divino Espírito Santo de Deus, vindo cá resgatar nós, você não vai ter coragem de chegar perto dele. Você não vai, porque isso é falta de respeito para com Deus. Na realidade o senhor está falando certo. Eu digo, então fique prevenido. Porque ninguém sabe a hora nem um dia. Mas que está perto, está. Eu falo mesmo, viu, gente? Eu não tenho medo, não tenho vergonha, graças a Deus. Não tenho. Isso deve ser poder do Espírito Santo. Você vê que aqui em São Mateus está falando, a tua fé inabalável.
ele sabe mesmo, pelo serviço que eu estou fazendo, é um serviço de muita responsabilidade. Vocês nem sabem o cargo que eu tenho sobre mim nesses assuntos. Se os olhos da humanidade pudessem ver, como diz uma mensagem, se pudesse ver a áurea que eu tenho, talvez até caía de joelho pedindo perdão. Mas eu sou assim, né? Não sou de estar querendo me exibir, querendo ir para a televisão, para o rádio. Eu sou o profeta. Eu não sou disso, né, gente? Vocês já me conhecem. Você me conhece desde que, quando começaram a vir para cá. Qual foi o dia que eu me exaltei, que eu sou importante? Eu não sou importante. Importante é Deus. Apenas sou um instrumento na mão dele. E é isso que estão deixando de fazer os que estudaram, que se diz sacerdote. Mas ainda, graças a Deus, nós temos o padre, como Padre Romo, quem deve ter muitos por aí, que faz a vontade de Deus, e não de um bispo na face da terra. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui que estão lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.